Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Cala a boca, Top Vrá, chegando na sua área. Gente, iniciando aqui esse programa de hoje, claro, ontem foi o dia do bibliotecário e eu não podia deixar de vir conversar com Catarina Assis, que está trazendo para a gente um projeto maravilhoso. Essa mulher, gente, vocês vão ver aí nas imagens, que maravilha, Catarina, de projeto você tem. Antes de mais nada, você está de parabéns, tá? Por segurar, por manter esse projeto vivo até hoje. E antes da gente começar a falar do projeto Educar, tá? Eu quero que você fale um pouquinho quem é Catarina Assis. Então, Dri, obrigada por ter vindo nos visitar, né? Quem é Catarina Assis? Eu sou bibliotecária documentalista, idealizadora do Educar, espaço de leitura, mediação e formação de leitor. Eu sou especialista em educação, pobreza e igualdade social e discente de arquivologia da Universidade Federal da Bahia. Todos são pela Universidade Federal da Bahia. Eu sou mãe, né? Mãezona, tenho 2 filhos, mãezona de 200 crianças. 200 crianças que estão cadastradas no projeto, né? E estamos aí tocando o Educar. E já que você falou muito aí do projeto Educar, me conte o que é o projeto Educar. Certo. O Educar é um espaço, né, de leitura, mediação e formação de leitor. Mas não só isso, é um espaço que trabalha com atividades multidisciplinares, tá? A gente tem atividade de arte, de musicalização infantil, de artesanato, de fisioterapia, a gente também tem esse suporte de assistente social, fisioterapeuta, psicólogo, mas todas as atividades que acontecem aqui, ela tem que estar envolvendo leitura, né? Sempre tem que estar o livro no meio, a criança sempre tem que ter uma mediação de leitura. Agora, como foi que você criou, como foi que surgiu a ideia do projeto Educar? Então, surgiu quando eu me tornei mãe. E aí, eu terminei o curso de biblioteconomia, fui fazer pedagogia e fui ser agente da educação. Lá eu pude colocar em prática toda essa parte lúdica, né? Toda essa parte de ação social da biblioteconomia. Mas aí, por questões pessoais, eu resolvi ser mãe de maneira em tipo integral e abri uma loja de moda infantil. Nisso, as mães da comunidade vinham conversar sobre seus problemas. Apesar de ser uma loja infantil, de moda infantil, a gente se tornou muito amiga. Eu consegui me tornar muito amiga das mães da comunidade. E aí, um dos problemas que elas vinham relatar é justamente essa questão da falta de leitura dos seus filhos. Então, eu resolvi pegar a minha sala e criar um espaço de leitura para as crianças da comunidade da Massaranduba. E a gente sabe da importância que é, né, colocar as crianças hoje em dia para ler, porque hoje em dia eu tenho um filho de 13 anos, tá? E é muito difícil, ele gosta de ler, mas entre o jogo e ler, ele prefere ficar no celular jogando o dia todo. E é uma luta dentro de casa para ele ir pegar no livro, né? Até porque agora está estudando. Tem que pegar no livro. Como é para você, nesse projeto, fazer com que essas crianças leiam? Então, é porque, assim, tudo que está aqui dentro do projeto Educar é pensado na competição com a tecnologia. Por isso que ele é tão bonito. Quando você tira o celular da mão de uma criança, o que ela faz? Ela chora, ela birra. Quando a criança vem para o espaço Educar, né? O que é que acontece? Ela chora porque ela não quer ir embora. Os livros são muito lúdicos, as histórias são lindas, os brinquedos são sonhos de consumo, elas têm todo o acolhimento aqui, né? Todo o suporte, as aulas, todas têm uma mediação da leitura. Então, a gente acaba seduzindo a criança e está dando muito certo, porque crianças que não leem de forma nenhuma fora daqui, quando chega aqui, leem muito. E o acervo não está dando conta.
Vocês estão vendo aí, né? Vou pedir para o nosso editor passar essas imagens enquanto eu falo agora. Quantos livros muito coloridos, né? Quantos brinquedos maravilhosos. Isso já me atrai, né? Olhe que eu sou uma criança grande. E eu já fiquei com vontade de ouvir ali filosofia para crianças, que tem logo uma coruja na frente. E desenho me chama a atenção. Imagine se não chama a atenção de uma criança, né? Pelo colorido, pelos desenhos. Você falou assim que tem 200 crianças, né? 200 agora? Não, a gente tem um cadastro com 200 crianças, mas a gente está dando suporte a somente 50. Porque manter esse projeto é muito caro, não temos recursos, entendeu? Então não dá para a gente fazer um trabalho mediano com as 200. Então a gente prefere fazer um bom trabalho com 50, e de acordo com que o recurso vai entrando para o Educar Espaço de Leitura, Mediação e Formação de Leitor, a gente vai chamando mais crianças. Então, tem 150 crianças em lista de espera. Você fala que o espaço pequeno realmente para caber as 200 crianças, né? Como isso ia ser lá no finalzinho, mas a gente vai pincelando daqui para lá. Mas como um apoio, um patrocínio poderia estar entrando com o suporte financeiro, né? Você iria se mudar daqui? Como seria? Não, a gente trabalha em rodízio, né, de horário. E agora a gente viu que dá muito certo atividades online também. Como aqui tem 3 ambientes, né? A brinquedoteca, a sala de leitura e a varanda, que a gente precisa de apoio justamente para estruturar, para deixar tão encantador quanto aqui dentro, para a gente poder colocar as crianças lá. Tanto que a aula de musicalização precisa ser lá fora, né? E a gente está fazendo aqui dentro. Então, assim, a gente precisa de recursos de, no mínimo, R$30 mil por mês para manter essas crianças aqui no projeto, certo? É um recurso que não é pouco, né, a gente sabe, mas para manter com essa qualidade, a gente, de fato, precisa desse valor. E, assim, eu sou uma pessoa que eu sou muito cara de pau, eu peço ajuda mesmo. Gente, a gente precisa de ajuda, porque a gente não pode parar. A gente chegou numa situação que eu virei referência para essas crianças. E eu sou viúva, fiquei viúva tem pouco tempo, e o que acontece? Eu pensei em fazer o projeto parar, porque meu marido era pedagogo, e ele me apoiava. Aí, quando eu vi que eu estava sem ele, resolvi parar. Mas agora eu tenho todo o apoio de minha mãe, sempre tive, e ela também é pedagoga, sempre tive. E aí decidimos manter o projeto Educar. Por quê? As crianças mandavam mensagem para mim e diziam: tia Catarina, não deixa a gente. Então, eu estou com essa responsabilidade com essas crianças da comunidade. Então, eu preciso fazer acontecer, mas sozinha, Dri, eu não vou conseguir. Eu preciso de apoio. O Educar, Espaço de Leitura, Mediação e Formação de Leitor, precisa de recursos para continuar funcionando. A gente trabalha, a gente dá o lanchinho das crianças aqui, muitas vêm por conta do lanche, né? A gente sempre dá gratificações porque leram, então elas se sentem estimuladas. A gente trabalha muito essa questão da empatia um com o outro, das situações. A estima das crianças, elas estão com a estima muito lá embaixo. A criança da comunidade da Massaranduba, muitas têm estima muito lá embaixo por questões familiares. Então, a gente precisa estar dando esse suporte a essas crianças. A gente precisa de apoio. Vamos ver aí um pouquinho do vídeo do projeto aí, Educar. Ré é a letra D e o Mi é a letra E. Então nós temos acorde de Dó, de Ré e de Mi. Vamos agora fazer o acorde de Mi. Vamos ver no violão, ó. Primeira casa, ó. Estamos na primeira casa. Primeira casa, terceira. Terceira corda, muito bem. Isso. Terceiro dedo, segunda corda. Olha o desenho. Olha o desenho. Bota no Mi também. Vou colocar Dó, Ré, agora vou colocar o Mi. Isso aqui é só para vocês identificando as notas. Ver esse vídeo, ver a importância de manter esse projeto vivo. Você está falando que ainda não tem, né, suporte, né, que necessita. E da onde está vindo esse suporte dos lanchinhos que vocês estão vindo? Vocês viram aí na filmagem? Das merendinhas, suporte de água, suquinho. Da onde está vindo esse financeiro
que a gente já sabe de onde vem, mas é bom você trazer para a gente. Então, a gente tem uma loja, né, social, é pequenininha, e todo o que é vendido na loja é revertido como verba para o Projeto Educar, certo? Eu também tiro do meu bolso, minha mãe tira do bolso dela, que é minha companheira, e temos alguns parceiros, que são pessoas físicas, que nos ajudam. A gente quer fazer ação de Natal, então a gente vai lá, pede, pessoal, a gente precisa disso, disso e disso, e as pessoas doam, mas não é o suficiente. Agora, no fim do ano, eu ganhei o edital do Aldir Blanc, certo? Foi o edital da Fundação Pedro Calmon, e aí a gente pôde montar a brinquedoteca, aumentar o acervo, né? Então, assim, a gente está lutando atrás de editais, não é fácil também, né? Porque a concorrência é super, mega grande, mas a gente está correndo atrás. Agora a gente vai mandar vários ofícios para diversas empresas pedindo ajuda. Eu estou preocupada, porque a Páscoa vem aí e as crianças já estão dizendo, tia, a gente vai ter ovo de Páscoa. E assim, eu estou preocupada porque eu não tenho como manter 50 ovos de Páscoa sozinha, né? 50 caixas de chocolate sozinha. Então, eu peço esse apoio, porque a gente precisa. E assim, a gente precisa de... Aqui são muitas lâmpadas, então o quanto é que vem de energia aqui é R$300. A gente precisa de Netflix, de leiturinha, de várias assinaturas, de vários programas assim, voltados para a criança e voltados para a leitura, para continuar seduzindo elas. Elas chegam aqui, elas não pensam em celular. Tem umas que os pais mandam o celular e elas não estão nem aí para o celular. E quando vão embora é horrível, que elas choram. A gente vai conversar mais com Catarina daqui a pouquinho. Vamos ficar agora aí com o quadro da bruxinha Karine Souto. E logo depois a gente vai ali no intervalo e volta já já. Escuta aí, comunidade, eu sou a bruxinha Karine Souto, sou terapeuta energética e me diga aí, seu cansaço e sua falta de energia estão comprometendo seu desenvolvimento? Saiba que a velocidade, a construção dos pensamentos aumentou muito nos últimos tempos. Nós somos bombardeados de muitas informações diariamente, desde a hora em que acordamos. Nós vivemos intensas pressões sociais. Nós temos muito mais preocupações que antes. Então, esse excesso de pensamentos mais a ansiedade compromete o nosso sono, o nosso equilíbrio, nos gera um cansaço sobrenatural. Às vezes, no meio da manhã, a gente já está cansado ou tem uma sensação de que acordou cansado, que não dormiu bem, que o sono não foi capaz de renovar nem de restituir a tua energia. Temos também aquela flutuação emocional durante o dia. Isso tudo acontece porque a aceleração do pensamento mais as ansiedades gasta muita energia vital do nosso organismo. E aí a gente perde o prazer pela rotina diária, a gente perde a criatividade, perde concentração e acaba comprometendo o nosso desenvolvimento. Então, cuidem da saúde de vocês, cuidem da energia de vocês. Você é o seu bem mais precioso. Então, durante a rotina de trabalho ou das atividades domésticas, tenham pausa, gente. Coloque no seu planejamento, na sua rotina, uma pausa para o café, para um chá, para você fechar os olhos, sentir o aroma do seu chá, do seu café. Banho, que o banho seja um banho mais renovador, mais energético, não seja aquela coisa rápida, no automático. Que você acenda um incenso, que você tome um banho energético. Pode ser um banho de alecrim. O banho de alecrim, ele é renovador, ele gera alegria. O alecrim gera alegria. Então, um banho energético, um banho de presença. Então, reserva dentro da rotina de vocês aquele momento de autocuidado. 5 minutinhos basta. 5 minutinhos de pausa na sua rotina não vai fazer falta. Feche os seus olhos, faz uma respiração mais alongada, sinta o aroma de um café, saboreie o momento do café, de um chá, do que você achar mais gostoso fazer durante sua rotina. Isso não quebra a rotina, ao contrário, vai te estimular, vai te energizar e você vai retomar as coisas com mais criatividade e muito mais concentração. Então, cuidem-se, cuidem-se. Você é seu bem mais precioso. Beijo pra vocês e agora é com você, Adriana.
minha top vrá. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Então, continuando aqui falando do projeto Educar, esse projeto muito importante para as nossas crianças, né? A gente fala em tempo de pandemia, a gente fala de ação social, a gente fala de amor ao próximo, né? Com tantos projetos para a gente poder abraçar, para a gente poder dizer, não é só o tempo de pandemia, porque a gente ajudar, né, como teve uma comoção de todo mundo fazendo doações de cestas, todo mundo doando um pouco, né? Isso não é no tempo de pandemia, isso é no nosso dia a dia, isso é entra ano, sai ano, né? Entra ano novo, vamos ajudar, passa o ano velho, vamos trazer essa prática boa, que é doar, né? Para o ano novo, e que a gente não pode esquecer de projetos como esse, que principalmente, né, cuida da parte da leitura para as nossas crianças, que é o nosso futuro. E eu costumo falar assim, muitas pessoas podem conhecer, né, algum projeto que trate de cuidar das crianças, de brincadeiras, de trazer danças, nessas coisas, mas projeto de leitura, né, é muito importante para as crianças. E a pergunta é, nesse tempo de pandemia, né, que as crianças não podem estar vindo, que elas sentem falta de estar aqui, que daqui a pouco a gente vai andar e você vai falar um pouco do seu espaço para a gente, que eu já filmei, já mostrei, mas eu quero que você fale um pouco de cada espaço desse. Como é que está o projeto? De vento em popa. Estamos fazendo nossas atividades de forma presencial. Primeiro, eu fiquei um pouco receosa, né, por conta da condição da família em poder ter o acesso à internet. Mas o que acontece? Quem não tem acesso, a gente está colocando crédito no celular e facilitando esse acesso. E assim, o que eu percebo é que as crianças estão muito participativas, elas não se atrasam. Elas participam mesmo, atividades que a gente coloca, pensa que em 30 minutos a criança já vai estar cansada, está durando 2 horas de relógio. Vocês podem conferir isso, porque está todas as imagens no nosso YouTube, Educar Assessoria Leitura, então está dando muito certo. Algumas atividades estão sendo de forma presenciais, estamos agendando o horário, então a criança vem aqui para o nosso espaço, a gente faz a aferição de temperatura, usa álcool em gel, coloca a máscara e só pode entrar aqui no Educar Espaço de Leitura, mediação e formação de leitor, com o protetor facial. Então, elas sabem e elas se comportam super bem, né? Elas sabem que a gente precisa se cuidar, um precisa cuidar do outro, que a gente trata também disso, né? Vamos cuidar um dos outros. E aí elas respeitam, elas não tiram a proteção, eles não tiram a máscara e está dando tudo certo. Estamos conseguindo manter as atividades. O problema do Educar são recursos. E como um parceiro, né, pode entrar em contato com você, como é que ele pode estar entrando nessa parceria para poder ampliar esse projeto Educar? Certo. Para parcerias, a gente pede que entre em contato com o meu WhatsApp, né, o meu telefone que é o 719-9304-4593. Você também pode ver o nosso trabalho e entrar em contato com a gente pelo Instagram e Facebook, @Educar Assessoria Leitura. E também tem nosso canal do YouTube, que é Educar Assessoria Leitura. E aí, o que acontece? Nós somos responsáveis pelo portal Massaranduba Oficial, é o Instagram. E esse portal, a gente consegue fazer parcerias com algumas empresas. Ela faz uma doação de R$ 25,00 mensal e a gente faz para ela a divulgação dos seus serviços. Aí ela gosta tanto, ela vê que está sendo valorizada porque ela está ajudando um projeto social. Isso é importante nos dias de hoje, né, sobretudo. Então, ela acaba doando muito mais coisas para o nosso projeto e aí a gente começa a dizer às pessoas que ela é parceira do Educar. E aí ela entra no Instagram e nas redes sociais do Educar. E a pessoa também pode ajudar fazendo compras em nossa loja social, que é a FC Presentes e Variedades, que fica aqui ao lado do Educar Espaço de Leitura, Mediação e Formação de Leitor.
E você falou que do seu esposo, né, que faleceu tem pouco tempo. E ele, junto com você, que idealizou o projeto? Não, eu idealizei sozinha. Foi sozinha, gente, eu não vou mentir. Foi sozinha, ele e minha mãe me deram apoio. E vem da onde, Catarina? Tipo, do nada eu acordei. Não, porque eu tive filho, eu montei o projeto. Não, porque eu senti falta de... Porque eu gosto de ler para as crianças. Como foi? Eu quero saber o ponto, assim, que você idealizou esse projeto. Então, Dri, sabe quantos anos eu tenho trabalhando com mediação de leitura infantil? 12 anos. Eu comecei na universidade, já fiz vários cursos na Federal e eu nunca me encontrei. Já fiz química, já fiz pedagogia, certo que pedagogia foi depois, né? Mas já fiz contábeis, já entrei em direito, administração e nada disso, nada me encantou. E aí, um belo dia, eu resolvi fazer um técnico no antigo Cefet, lá em Dias Dávila, e era de tecnologia da informação. Só que era muito longe, era muito complicado para ir. E aí o coordenador disse, Catarina, por que você não faz biblioteconomia? Porque tem tudo a ver. O que você está pensando tem tudo a ver. E aí eu prestei o vestibular e fui para a biblioteconomia. Só que eu sou muito espontânea, sabe? Eu não sou técnica. E a maior parcela dos bibliotecários, eles são técnicos, né? São normalizadores, essas coisas todas. E eu não estava me encontrando nessa parte técnica da biblioteconomia. Até que eu tive uma disciplina de ação cultural. Foi aí que Catarina despertou. E não teve mais volta. Porque é um ramo que está em expansão agora, que é a biblioteconomia social. A gente trabalha com o social profundamente, certo? Aí eu me formei, mas eu fui a idealizadora da Memória do Gibi, juntamente com a antiga diretora Rosane Rubim, da Biblioteca Infantil Monteiro Lobato. E aí eu fui trabalhando com mediação, fiz oficinas de arte educativas, fiz exposições e a coisa foi fluindo. O Lattes está grandão, um monte de atividades, né, voltadas para o público infantil. E aí eu resolvi fazer, quando eu entrei em pedagogia na Federal, resolvi fazer especialização lá na FACED, em Educação, Pobreza e Desigualdade Social. E aí linkou tudo. Aí eu não consegui, aí pronto. Não parei mais. Gente, ela fala aqui, quando a gente já foi chegando aqui, foi ela falando do livro, foi ela falando daqui, foi ela mostrando o brinquedinho. O orgulho que ela tem do espaço, do projeto dela, é maravilhoso. Vocês sabem que Escuta Aí Comunidade trabalha também com os projetos, gosta de se meter também nos projetos. E estamos aqui, né, à disposição do Projeto Educar. Sempre que você quiser chamar a gente para a gente mostrar os trabalhos de vocês, a gente está aqui para mostrar. Antes de continuar essa conversa, eu quero saber o que é que Gerê está trazendo para a gente. Fala aí, Gerê, o que é que você está trazendo para a gente aí no quadro? Olá, me diz uma coisa. Você tem assistido ao Big Brother Brasil? Assiste todo dia? Às 24 horas? É sério que você está pagando pay-per-view para assistir? Assim como nossa voz aí em cima, muitas pessoas sim passam literalmente o dia todo assistindo a este reality show. Paga até o pay-per-view para ficar antenado 24 horas por dia na que se diz casa mais vigiada do Brasil. E eu achando que fosse a minha, porque tudo que eu faço a vizinhança sabe, tudo que eu chego do mercado, o pessoal passa um raio-x nas sacolas do mercado para saber o que tem. Mas não é esse o nosso tema do bate-papo de hoje, aqui na TV Quirimurê. Aqui sim tem informação de qualidade. O problema é que estão tentando colocar na conduta, na participação de algum dos protagonistas do reality, o que é o tecido social, que a gente sempre fala aqui, esse recorte da nossa sociedade. Por quê? Será que não estão tentando, por exemplo, deslegitimar as ações da militância social, as ações da militância política, as ações do nosso movimento negro, da reação social que nós, brasileiros e brasileiras, nós baianos, nordestinos, devemos ter por conta de condutas de seres humanos falhos, como eu, como você, como qualquer outra pessoa. É uma reflexão importante para que nós que estamos assistindo ou não o reality, mas que estamos aqui
pensando, formando consciências, informando a sociedade, não podemos deixar que programações como essa, que produtos comerciais de entretenimento como esse possam conduzir e aí sim, literalmente, serem influenciadores das decisões que nós temos que tomar do nosso comportamento enquanto seres sociais e políticos, enquanto seres da militância social em nosso país. Então, fica a dica. Para. O que é? A Lumina não vai deixar eu fazer esse comentário. Ah, ela que manda, é? Porque ela fala da ressignificância dos itinerários da vida. Entendi. Coloco ela e você no paredão, porque aqui você escuta aí e a gente continua aqui na TV Kirimurê. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. É isso aí, gente. Esse quadro Fala aí, Gerê, é ótimo, porque Gerê tem um negócio de falar com o cara lá em cima, que manda o laser para baixo, que só ele entende o que é que o cara tá falando, que eu não te digo é nada. Então, vai lá no nosso YouTube, dá esse like pra gente e se inscreve, ativa o sininho para acompanhar os nossos programas, que passa aqui na TV Kirimurê, todo domingo, canal 10.2, tá vendo? Depois eu vou assistir, porque se estiver dando erro, o bicho pega, porque eu estou vendo aqui, gente, a gente está gravando, mas a câmera está indo e voltando, é assim mesmo, comunidade, meu filho. A gente se vira com o que tem. Vai lá no meu Instagram, aí segue a gente lá, eu sou Adriana Santos, também está lá a nossa prévia, nosso trabalho, e vai lá no nosso Instituto Escuta Aí, e dá lá um confere na nossa ação social também. Então, a gente estava falando com você e você estava dizendo para a gente que o que mais se precisa para se manter aqui é dos apoios, né? Então, assim, deixa uma mensagem para a galera, quer que você quer de apoio, né? A gente sabe que o financeiro, nesse tempo de pandemia, né? Todo mundo fala, mas eu não ajudo porque está difícil. Mas, independente do financeiro, você que tem uma casa de construção, pode doar o cimento, né? Você que tem um mercado, pode doar os lanches para as crianças. Você que tem uma livraria, pode doar livro. Você que tem loja de brinquedo, pode doar o brinquedo. Ou eu estou enganada? Tá certíssima, é isso aí. A gente agora precisa ajeitar o espaço da varanda para as crianças poderem, né, usar esse espaço com atividades, só que não tem condições. Então, a gente precisa de piso, a gente precisa de tinta, a gente precisa de cimento, a gente precisa. O lanche, gente, a gente precisa muito do lanche dessas crianças. Tem criança que está em vulnerabilidade e ela só vem por conta do lanche. Adriana, eu quero contar uma coisa que aconteceu aqui no projeto. Uma mãe tirou um aluno do projeto. Ela tirou e ela justificou por quê? Porque livro não enche barriga. Nossa. E assim, eu falei para algumas pessoas, fiz esse comentário que ela fez, esse comentário para mim, e todo mundo disse que ela era ignorante. Mas eu entendi. Realmente, o livro ele não enche barriga. Eu não posso dar cultura para essas crianças e não dar um apoio para elas aqui. Mesmo que eu não dê uma cesta básica, mas quando elas vierem para cá, eu tenho que alimentar elas. Até porque quando a gente está, nós adultos, quando estamos com fome, a gente não consegue raciocinar. Imagina uma criança. Uma criança, exatamente. E assim, o Educar, espaço de leitura, mediação e formação de leitor, se tornou o porto seguro dessas crianças. Então, a gente precisa desse apoio. Tem criança aqui que é renal, tem criança aqui que tem dermatite atópica. Então, são vários problemas que a gente tem que lidar aqui, né? É por isso que a gente precisa de psicólogo, assistente social, né? Esses profissionais de saúde, a gente precisa de pessoas que vão fazer palestras para poder ajudar as famílias. A gente precisa de assessoria jurídica para ajudar as famílias. Então, a gente tem que acolher. É assim um tríade: o educar, a escola e a família, né? E assim, eu tenho um sonho, eu quero falar enquanto bibliotecária qual é o meu sonho. O meu sonho é que outros bibliotecários tomem o Educar como exemplo e queiram também ter essa boa vontade
instalem o Educar em cada bairro de Salvador. Pode ser até um sonho muito alto, mas é o sonho, eu queria, sabe? Que existisse um Educar em cada bairro de Salvador. Porque a gente vê que aqui o trabalho está surtindo efeito. A gente está plantando sementinhas importantes. Não é a curto prazo, é a longo prazo, sabe? Quando a criança pede, mãe, hoje já é sábado, e é segunda-feira, e ela pergunta, hoje é sábado, porque tem aula de música com o professor Jairo Porto. Mãe, hoje é sábado? Gente, é sábado, ela podia estar na rua, porque eu quero fazer o Clube da Leitura com Pro Catarina, né? Então, a gente vê que o trabalho está surtindo efeito. Então, toda vez que tem uma atividade, a criança sai com um livro daqui. É caro manter, a gente precisa. Ontem, eu saí, teve o bailinho aqui, eu saí para comprar 9h30 da noite, para comprar uma caixa de água. Então, porque demora muito tempo encher o copo, tirar o copo, e dando a água é mais rápido, então eles não param as atividades, eles não dispersam. Então, o que acontece? Já acabou uma caixa de água, né? Então, a gente precisa de água. É uma coisa pequena, né? Tem gente que diz, água. Não, para a gente é muito. Tem algumas doações que são de R$10 mensal. Mas, para a gente, é muito. A gente compra diversas coisas, né? Eles precisam de lencinho umedecido. Eles precisam de material de arte e educação, né? Papel, gente, o papel, ofício aqui está acabando, a gente precisa. Se acabar, minha tinta está acabando. Se acabar, eles vão ficar sem material. E isso desestimula, né? Então, a gente precisa estar dando esse suporte a essas crianças. Então, eu peço a vocês que vocês se sensibilizem, né, com a necessidade do Educar, espaço de leitura, mediação e formação de leitor, e nos ajude. Estamos aqui de portas abertas para todos. Dá o contato. Estou vendo ali que tem Educar assessoria leitura.wordpress.com. Se botar lá, assessoria de incentivo à leitura, já acha, né? Já. Colocou assessoria incentivo à leitura, o WordPress já vai direto. É isso aí, gente. Fala de novo aí as redes sociais. Gente, eu tô velha, eu tô botando a mão para aqui para trás para poder segurar a coluna. Eu também. Porque tá doendo. Gente, 40 anos, meu amor. Eu sou menina. Isso é sério, gente. Botando a mão aqui atrás para segurar a coluna. Me conte as redes sociais. Então, Instagram e Facebook, @educarsessorialeitura. O Instagram do Portal Massaranduba, se vocês tiverem interesse em divulgar o trabalho de vocês, é Portal Massaranduba Oficial. O WhatsApp é 71993044593. Lembrando que todas as atividades aqui são agendadas. Por que agendada? Porque eu acompanho todas as atividades das crianças. Se tiver 1000 aulas, eu estarei nas 1000 aulas acompanhando. Eu quero saber o que é que minha criança está fazendo, como é que ela está se comportando, para ajudá-la, certo? Então, é por isso que todas as atividades extra as crianças do projeto são agendadas. A gente vai agora conhecer o espaço do Projeto Educar. Cada espaço eu quero que ela fale um pouquinho para a gente. Antes, a gente vai aqui e volta já já com o espaço Educar. Ai, minha coluna. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar, quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir, não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui, tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer, a caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever, que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar, sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar. Então, para levantar deu trabalho, a gente não pode filmar essas coisas, né, Catarina? Porque a idade. A gente está no espaço de criança. Mas a coluna da gente não mente. Com certeza, a idade compromete mesmo, gente. A gente tem essa cara novinha, mas o RG condena. Pois é, o RG é a coluna, né, minha filha? Porque para levantar agora deu trabalho, minha gente. Então, me conta um pouquinho desse espaço aqui. Certo. Aqui é a sala de leitura, tá? A gente tem o nosso acervo, que tem vários títulos infantis. A gente só trabalha com literatura infantil. Por que não infanto-juvenil? Porque as crianças que vêm para o espaço, elas têm entre 2 e 12 anos. Aí você me pergunta, Catarina, mas quando ela completa 13 anos, a criança sai do projeto? Não, Dri, ela não sai. Ela continua, mas ela se torna mediadora
das crianças que estão entrando, tá? Então, a gente pretende, com o tempo, fazer as atividades para o juvenil, mas agora é infantil, tá? Aqui são os brinquedos, que são brinquedos de super-heróis, são sonhos de consumo, todos eles são caros, porque eles gostam. Então, tem Baby Alive, é uma boneca cara, mas é negra, que representa. Então, eles têm a possibilidade de ter acesso a esse tipo de brinquedo aqui. A gente não limita o que a criança vai mexer. Tem esse cantinho aqui, né? É um cantinho muito especial para mim. Eu escolhi essa baiana, porque eu acho que a gente tem que mostrar para o mundo que a biblioteconomia da Bahia e do Brasil está sendo forte. Então, tem esse cantinho especial, né? Eu sempre peço, assim, às pessoas, se elas puderem doar peças em miniatura. E aí, um dia na loja, eu conversei com uma cliente e falei a ela que a gente ganhou da Nélia, que você vai ver na brinquedoteca, pecinhas de cozinha, né? Panelinhas de latinha. E aí eu falei que queria de barro para as crianças terem esse acesso a texturas diferentes, né? Aí doaram para o projeto, né? Aqui é a nossa secretaria, nosso escritório, né? Aqui as crianças também têm acesso a Xbox, tá? E aí tem essa televisão, elas escutam música clássica a partir dessa televisão. E elas também têm oficina só de Xbox aqui. A gente está precisando de um Kinect para trabalhar os movimentos com ela. Aqui mais acervo, lá só são dinossauros, só bichinhos de pelúcia, porque aqui a gente tem esses certificados, né? Primeiro, para a gente não esquecer que aqui é feito de biblioteconomia, tá? Segundo, porque a gente não pode esquecer também que a universidade que é responsável por tudo isso é a Universidade Federal da Bahia, e ela deve ser o sonho de consumo dessas crianças, tá? Então, uma maneira de mostrar a elas que, se eu cheguei, elas também podem chegar. A gente quer que todas essas crianças possam ir para a Universidade Federal da Bahia, né? Que é um ensino gratuito, de qualidade, é ensino, pesquisa e extensão, e é lá que elas têm que estar. E minha formatura, para eu não esquecer, né? Quem me ajudou a chegar lá. Né? E aqui é a nossa salinha. Aqui o que acontece? Essa mesa ela é muito especial, ela é uma porta. É uma porta e não adianta ninguém querer me dar uma mesa, porque eu não quero. Eu quero essa, porque aqui dá 8 crianças, a gente quer fazer a oficina de informática aqui, então preciso de 8 notebooks, não pode ser computador por conta do espaço. Eu preciso de 8 tablets, dá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dá certinho. Já era dar aula de música aqui, elas ficam aqui sentadas, então dá muito certo, tá? A gente precisa de um quadro maior. E aqui é a nossa sala de leitura. A gente agora está entrando na brinquedoteca. Brinquedoteca. Aqui é a brinquedoteca, certo? É um espaço extremamente lúdico, bonito. Ele, como eu falei, ele não é bonito à toa, tem um motivo. O chão, ele tem porcelanato, por quê? Eu estava na rua, num lugar que tinha porcelanato, e vi que o lugar tinha um lustre muito bonito. E a criança estava dançando com o lustre. Mas ela dançou muito tempo no lustre, aquilo me sensibilizou. Ela estava sozinha dançando, vendo com o lustre no porcelanato. Então, aqui a gente precisa, como era a minha sala, então é porcelanato, mas a gente precisa que o espaço de leitura também tenha porcelanato, porque a gente já fez o teste aqui. E elas dançam balé aqui, se olhando, se espelhando. Então, é uma coisa que é um momento delas extravasarem. Aqui são nossas casinhas. Inicialmente era uma, e a gente pensou que uma não pode ser, porque fica uma concorrência, cada uma tem uma casa. Como é... Essa casinha aqui dá vontade de morar nela, né? Todo mundo fala. Os adultos chegam, querem ficar aqui nessa brinquedoteca. E assim, é de madeira, de MDF. E assim, a gente precisa de doação dos móveis, né? Por quê? Cada uma fica numa casinha, outras ficam brincando de casinhas imaginárias, mas a gente percebe uma coisa muito interessante aqui. Geralmente é uma menina e um menino. Cada um numa casinha. Isso. E outra coisa, a gente ganhou aqui. Aqui são os nossos jogos, né? Jogos que eles jogam. A gente tem oficina só de jogos para eles. Aí aqui, muitos meninos sentam aqui também, né? Que a gente vê que algumas famílias elas têm essa questão de preconceito, que brinquedo de menina, brinquedo de menino. Aqui não existe isso. Os meninos, inclusive, gostam muito de brincar com as panelinhas que foram doadas pela Nélia. Certo? E aí a Nélia... Menina,
Parece mesmo... É de latinha. Latinha de... De cerveja. Sério? Sim. Olha que lindo, gente. A Nélia faz por encomenda. Olha. Que perfeição. E aí os meninos brincam, gostam muito de cozinha, entendeu? Então a gente vê que aqui eles realmente se sentem livres, né? As frutas, a gente faz muita atividade de matemática com as frutas, né? Por exemplo, eu quero saber quantas bananas eu posso ter na minha cestinha. Qual é o valor dela? Aí, R$2 cada uma. Pronto. Você tem quantas? 2 bananas. Quanto é de dinheiro que você vai precisar? R$4. E se eu te der R$10, quanto que você vai ter que ter de troco? Aí ela fala R$6. Aí tem as frutinhas, E a gente faz também algumas contas de divisão com aqueles brinquedos iniciais, né? A gente coloca um ou 2 ou 3, um do lado, né? Um do lado do outro. E a gente pega as frutinhas. Olha, eu tenho 15. Se tem 3 super-heróis, cada super-herói vai ficar com quantas frutinhas? Aí eles vão lá, divide. A gente usa muito doce aqui. Gente, a gente precisa de um dentista, é sério, porque eu tô acabando com os dentes dessas crianças. É muito docinho. Gente, é criança, tem que ter docinho, né? Eu não aguento. Eu já vou comer docinho ali daqui a pouco. Pois é, não aguento. Aqui tem só massinha, só brinquedo de casinha, só brinquedo de animais. Cada dia a gente brinca de uma coisa diferente, né? Tem livre, papel, desenho, lápis, caneta. Então a gente precisa de psicólogo porque a gente identifica. Porque eu sou bibliotecária, eu sou gestora do projeto. Eu conheço o projeto, mas tem coisas que precisam de especialistas, né? Eu sou uma pessoa muito humilde. É tipo se colocar no seu devido lugar. Eu não estudei para lidar com alguns problemas que o aluno vem, né? Então, por exemplo, alguns desenhos a gente identifica que tem sérios problemas, que precisa de um acompanhamento com o psicólogo, né? Então, a gente precisa dessa parceria. Gente, aqui, eu quero fazer um apelo. Quem tiver Hot Wheels para poder doar, doa para a gente, porque as crianças aqui amam Hot Wheels. Aí a gente tem aquele carrinho ali, então a gente precisa completar esse carrinho. Fica abaixo mesmo, porque eles gostam de encaixar os Hot Wheels. Aqui a gente tem pistas de Hot Wheels, mas são pistas assim que no YouTube, né? É aquela coisa toda, a gente tem as pistas aqui, eles gostam de brigar. A gente precisa de Lego, né? Porque às vezes a gente está com 5, 6 crianças, então a gente tem uma boa quantidade, tem uma caixa de Lego, mas para 5, 6 crianças ao mesmo tempo é pouco, entendeu? Então, você que tem brinquedo em casa, que quer doar, doa pra gente em boas condições pra gente colocar aqui na brinquedoteca. Outros brinquedos, quando chega de doação, a gente doa para as crianças mesmo. A gente doa. A criança, ela sempre sai assim, ela é sempre beneficiada aqui. É por isso que o projeto se torna caro. Porque ela vai para casa, mas ela tem um livro. Né? Não adianta, você tem que ler. Mas, sim, ler como? Não tem o livro em casa. E tem criança que não tem revista em quadrinho, elas amam. Tem um aluno mesmo que já acabou com todas as revistas de quadrinho. E eu não tenho mais, e eu preciso ter, para ele não parar com o hábito da leitura. É muito necessário. Então, assim, tem essas bonecas que são, assim, sonhos de consumo, que só na televisão a gente vê, né? Então, essa mesmo é um sucesso aqui. É um sucesso, tem crianças que querem levar, entendeu? E aí eu fico com dó, porque não pode, né? Porque tem que ser para todo mundo. Então, a gente precisa, assim, desse apoio, que as pessoas se sensibilizem e nos doem. E é isso aí. O Escuta aí Comunidade está aqui com a porta aberta para o projeto Educar, tá? Catarina, uma maravilha de pessoas. Você tem uma alma muito linda, você tem uma luz muito linda, tá? Não desista nunca. Uma história forte, né? Mas uma determinação e uma perseverança que me ganhou. E eu estou aqui para o que der e vier, eu estou aqui. A hora que você chamar nosso programa, estamos aqui. E eu garanto que as comunidades também vão estar mais te apoiando, vão abraçar o projeto Educar, porque o Escuta aí Comunidade é esse. O Escuta aí Comunidade é seu, é meu, é do projeto Educar. Tá? Então, fala aí de novo suas redes sociais, telefone para contato. Falo. Mas primeiro eu quero lhe dizer uma coisa. Gente, o Educar, porque ele está tomando uma proporção tão grande, porque a gente precisa de ajuda. Porque ele não é um projeto social que só visa o social. Ele está dentro da universidade. Ano passado, ele participou do Congresso Virtual UFBA 2020 e esse ano o nosso trabalho também foi aprovado para falar sobre nossas ações durante a pandemia do Covid-19, certo? Então, o Educar ele foi convidado para participar de um e-book da Universidade Federal do Amazonas, tá? Então, assim, a gente faz muito trabalho aqui
acadêmico. Então, o Educar está sim dentro da academia. Então, a gente precisa desse apoio mesmo para poder ser multiplicador, né? Imagine, pedagogos, não só bibliotecários, mas pedagogos, assistentes sociais, né? Virem o Educar como um exemplo e fazer isso nas comunidades, entendeu? E assim, para ajudar a gente, mais uma vez, nosso telefone, WhatsApp, 719-9304-4593, redes sociais, Instagram e Facebook, @Educar Assessoria Leitura, certo? Se quiser divulgar no Portal Massaranduba, é @Portal Massaranduba Oficial. E é isso aí. Entre em contato com o Projeto Educar. Entre em contato com essa mulher guerreira que nos representa, tá? Para a gente, colocar esse projeto para frente. E você também, que tem essa ideia maravilhosa, que tem uma instituição, que tem um projeto lindo como esse, chame Escuta aí Comunidade, que a gente vai até você. E o programa de hoje fica por aqui. Todo domingo, na TV Quirimurê, canal 10.2, às 17 horas. Ah, não deu para assistir? Vai lá no YouTube. Escuta aí Comunidade. Dá um like lá no Instagram da Negona, da Liberdade, que anda por toda a cidade. @eu sou Adriana Santos. E aqui a gente tem um bordão. Eu falo cala a boca, você fala top vrá. Certo? Porque assim, cala a boca. Top Vará! Vrá! Ré é a letra D e o Mi é a letra E. Então nós temos acorde de Dó, de Ré e de Mi. Vamos agora fazer o acorde de Mi. Vamos ver no violão, Primeira casa, Estamos na primeira casa. Primeira casa, terceira. Terceira corda, muito bem. Isso. Nós fazemos uma cordinha. Primeira corda, terceira corda. Primeira corda, segunda corda. Olha lá. Terceira corda, primeiro dedo, segundo dedo, primeira corda. Terceiro dedo, segunda corda. Olha lá o desenho. Olha o desenho. Bota no Mi também. Vou colocar Dó, Ré. Agora vou colocar o Mi. Isso aqui é só para vocês identificando as notas. Eu também Atira para o gato. Não. Quando eu contar 4, a gente entra. 1, 2, 3, 4. Eu vou colocar agora o acorde de Ré. Vocês vão olhar para o desenho e colocar aí. É pra lá que eu vou. Então, bota assim. Bota assim. Então, ó. Isso, ó. Vamos todo mundo. Postura. Isso, muito bem. Vamos bater palma. Vamos começar primeiro com a palma. Depois a gente vai com o pé. Vai ver? Olhando para frente. Para mim não. Para frente, para frente. Isso, muito bem. Vou contar. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Isso, parou. Agora com a perna, pé direito. Vamos no pé direito. Mesma coisa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parou? Vamos agora, perna esquerda.
1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, calma e pé direito. Na primeira linha, o Fá no primeiro espaço, o Sol na segunda linha, o Lá no segundo espaço e o Si na terceira linha. Na terceira linha. Agora vocês vão falar. Dó. Na primeira linha. O Ré tá onde? Abaixo da primeira linha. O Mi. Na linha. O Fá. Espaço. O Sol. Na segunda linha. O Lá. No terceiro espaço. O Si. Na terceira linha. Muito bem. Muito bem. Tá melhor? Tá vendo? Acabou já afinado, não vai? Ó. Olha o som do bonito. Pronto. Vamos. Como é o nome desse aparelhinho? Afinador eletrônico. Muito bem. Afinador eletrônico. Isso, afinador eletrônico. Certo? O violão tem quantas cordas? 6. Muito bem, 6 cordas, isso. Vamos fazer de novo? A gente começar a ensaiar o coral também. Ó o quadro. Ó. 1, 2, 3. Isso. Ó. Segunda casa. Ó, então. Muito bem. Aqui no cantinho. Aqui você já fez. Pronto. Aqui se apaga. Muito bem, muito bem, gostei, gostando. Estou gostando também vocês comigo aí, viu? Tá bonito, bonito. Vou contar. 1, 2, 3, 4, 5, ó. Quinta corda, ó. Então como ele botou. Mesmo que vocês coloquem as notas, o dedo de vocês não fique certinho, escorregue, não tem problema, porque tem que ficar praticando até o dedo ficar na posição correta. Tá dando pra entender? Então aqui nós temos um acorde de Dó maior. Dó maior. Vamos ver agora? Isso, Dó. Volta ele agora. Estrela que brilha, clareia, a trilha ilumina e guia o meu caminhar, alumeia um pouquinho esse meu caminho, me deu uma luz, tá difícil enxergar. Quanto mais eu ando, mais escuro fica, me deu uma dica pra poder seguir. Não sei o que faço, se ando, se paro, se corro, se sigo, se fico aqui. Tome minha boca pra que eu só fale aquilo que eu deveria dizer. A caneta, a folha, o lápis, agora que eu comecei a escrever. Que eu nunca me cale, o jogo só vale quando todas as partes puderem jogar. Sou mulher, sou preta, essa é minha treta, me deram um palco e eu vou cantar.